A aula de hoje é sobre infecção na unidade de terapia intensiva. Na UTI, gente, geralmente está concentrado o quê? Os pacientes clínicos, né, ou cirúrgicos mais graves, necessitando então de uma monitorização e um suporte contínuo das funções vitais. Então, esses pacientes, eles apresentam doenças ou condições clínicas predisponentes a infecções. E muitos deles já se encontram infectados quando são admitidos na unidade, no caso na UTI. E a maioria, né, é submetido, né, a grande maioria, a procedimentos invasivos, né, com finalidades diagnósticas e terapêuticas. É, Quais seriam, por exemplo, as doenças ou as condições clínicas, né, predisponentes a infecções que esses pacientes podem ter? Doenças urológicas, doenças do trato respiratório, o estado nutricional também alterado desse paciente, uma sondagem vesical de demora. O que seria também essa questão desses procedimentos invasivos que são feitos? Punção venosa profunda, que são geralmente feitas na subclávia e também na jugular interna. Traqueostomia também, né, um procedimento invasivo bastante feito na UTI, e também sondagem enteral. A associação, gente, de doenças e os fatores iatrogênicos vai fazer com que esses pacientes eles sejam susceptíveis à aquisição dessas infecções. Então, o que seriam esses fatores iatrogênicos? São aqueles efeitos, né, ou complicações que são causadas como resultado de um tratamento médico. Por exemplo, o paciente teve uma infecção urinária devido a uma sondagem vesical que foi realizada de forma incorreta pelo enfermeiro. Ele utilizou a técnica incorreta, por exemplo. E a questão da resposta imunológica desse paciente na terapia intensiva em relação ao processo infeccioso, ela é bastante deficiente, porque os mecanismos de defesa desse paciente, eles estão comprometidos, tanto pela presença, né, dessa doença motivadora, dessa hospitalização, dessa ida ao paciente para a UTI, quanto também pela intervenção, né, as intervenções que são feitas no paciente, né, e que são necessárias para esse diagnóstico e esse tratamento. Em relação à prevenção e controle. Então, gente, as IRAs, né, que é uma sigla que significa infecções relacionadas à assistência à saúde, elas representam um grande problema para a segurança, né, e qualidade de vida desses pacientes de UTI. Elas podem resultar em várias consequências, né, como, por exemplo, a morte do paciente, hospitalização prolongada, né, o tempo de permanência no hospital vai ser prolongado, incapacidade do paciente a longo prazo, pode ser uma incapacidade física, motora, seja o que for. Um grande encargo financeiro também para instituições de saúde. Eles vão ter muitos gastos, né, com esses pacientes que possuem muito tempo internado, né, que ficam muito tempo internado, e também custo elevado para os pacientes e os seus familiares, certo? Então, assim, é por isso que tem que ter uma prevenção e um controle sobre isso. Aqui a gente vai ver uma das principais infecções, problemas, né, acometidos na UTI. O primeiro é a infecção respiratória, gente. Essas infecções, né, são mais prevalentes em UTIs europeias, né, essa do tipo respiratória, e provavelmente ela é mais frequente também em UTI brasileira, certo? Então é uma das infecções que mais acontecem nas UTIs brasileiras. Então, assim, como prevenir, né, nós da equipe da enfermagem, como é que a gente pode fazer para tentar prevenir ao máximo essa infecção respiratória? Promover uma boa higiene orotraqueal, certo? Especialmente, gente, naqueles pacientes doentes com sonda nasogástricas, né? Onde os micro-organismos, eles proliferam com grande facilidade, né? Em um meio descuidado, né? Se a gente não ter cuidado com a sonda, com a higiene e tudo isso. Proporcionar uma mobilidade ao doente, né? Que apresenta essa capacidade diminuída, certo? Então, assim, através de quê? De alterações de decúbito, né? Mudanças de posição, que vai contribuir para quê? Para uma melhor ventilação desse paciente.
Tem a questão também da vigilância de sinais vitais, né? A gente tem que observar se ele está com tosse excessiva, se ele tem alguma febre que não regride, né? Que não cessa, se ele apresenta dor torácica, se tem também hemóptise, tudo isso. Utilizar a técnica asséptica, né? Quando for aspirar as secreções e individualizar esse material, né, que o doente necessita, para evitar assim o quê? Infecções cruzadas. Então, cada paciente tem que ter o seu próprio material. E sempre que for possível, tendo em conta as características, né, da instituição, né, sempre que for possível, isolar esse paciente. Em relação à infecção por catéter, então, nos últimos anos, a utilização de catéteres centrais expandiu-se nas UTIs. O intuito tem sido de monitoração hemodinâmica e eles fazem parte de um arsenal terapêutico para administração de drogas venosas. Então, gente, como é que a gente pode evitar, pode prevenir essas infecções por catéter? Quais as medidas, né, que são básicas, que são mínimas que a gente pode fazer? Usar catéteres adequados à veia, né, que vai funcionar e de acordo com a finalidade a que se destina, né, tendo em conta o quê? A medicação que vai fazer, a duração do respectivo tratamento, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Explicar ao paciente a necessidade do catéter e que o seu manuseamento, né, deve ser o quê? Delicado, ou seja, fazer com que ele evite traumatismos desnecessários no local, é claro. Aqueles pacientes de UTI que são conscientes e orientados, certo? Efetuar, né, uma correta fixação do catéter, evitando colocar adesivos que tenham cola, porque tem em muitas UTIs tem profissionais que utilizam os adesivos com cola, né? Mas é bom evitar, porque com o passar do tempo vai existir o quê? Uma acumulação de micro-organismos, né, devido à cola do adesivo. Então, isso não é adequado se colocar. Pode-se fazer também uma pequena, né, tricotomia da área a puncionar. Tricotomia, gente, é a retirada, né, a remoção do excesso de pelo, principalmente, né, se o paciente for do sexo masculino. Então, é importante, sim, fazer uma tricotomia, uma pequena tricotomia na parte, né? E os catéteres colocados em situações de urgência, que são aqueles, né, que são colocados às pressas, eles devem ser retirados, né, assim que possível e substituído por outro, devido o quê? Ao possível uso incorreto da técnica asséptica, né, devido à situação de urgência. Então, devido àquela correria, o profissional pode não ter feito uma técnica asséptica adequada. Em relação à infecção urinária. Então, gente, é importante saber que as infecções do trato urinário são as infecções hospitalares mais frequentes. Aí, considerando todas as unidades de um hospital, né, e uma das mais frequentes nas UTI. Então, como prevenir essa infecção urinária que o paciente pode vir apresentar, né? A maioria deles apresentam. Utilizar catéter vesical adequado. Quando eu falo catéter vesical adequado, é aquele catéter, gente, no tamanho ideal para a uretra do paciente. Porque imagina, você pega um catéter de calibre grosso e vai tentar fazer a técnica. Então, chega lá, né, fica empancando. A uretra é menor do que o catéter. Então, você vai ter que voltar, pegar outro. Então, isso vai causar manipulação da área, pode causar infecção. Então, isso não é o ideal. E usar apenas em situações, né, necessárias, esses catéteres, principalmente, por exemplo, pós-operatório, né? O paciente após fazer uma cirurgia. Então, mulher, por exemplo, quando vai fazer cesariana, aí a gente pode até utilizar um catéter de alívio, que a gente faz, né, o procedimento e retira ele imediatamente, que é aquele catéter intermitente que a gente fala, para evitar justamente deixar algo lá e se ter infecção. Fazer uma higiene íntima também adequada e mantê-la, né, enquanto o cateterismo for necessário. Então, sempre manter a área limpa, higienizada. Evitar manipulações desnecessárias do catéter e utilizar sacos coletores de urina esterilizados. Também bastante importante. Promover uma hidratação adequada, né, cerca de 1,5 litro, 2 litros
por dia. É importante também para evitar a infecção do trato urinário, né? A gente sabe disso. E observar a integridade da mucosa, né? Para ver se tem sinais de infecção. Então, sempre observar esses aspectos do paciente. Em relação à infecção na sutura, a sua ocorrência, ela vai depender muito mais de condições relacionadas ao ato operatório, né, e das condições do leito operatório no momento da cirurgia, do que os cuidados com a ferida no pós-operatório. É claro também, se uma pessoa, né, não ter os cuidados necessários com a sutura, né, é claro que pode ocasionar também infecção, mas ela é decorrente mais das questões dos atos cirúrgicos em si. Então, gente, como prevenir, né, uma possível infecção de sutura, né? No caso, o que nós, como técnicos de enfermagem e enfermeiros, podemos fazer, né? Já que a gente não faz o ato cirúrgico em si. A gente pode manter, né, a integridade da área da sutura, de forma a evitar essa contaminação, alguma possível contaminação. E quando for trocar o curativo, proceder, né, com uma técnica estéril. Então, fazer todo o procedimento que vocês viram lá na aula de feridas e curativos de fundamentos. Então, a ferida operatória, né, tem toda uma técnica estéril e ideal para ela. É importante também a questão de isolar o paciente, né, quando for possível, né, de forma a evitar a contaminação de outros. Então, gente, esses 4 locais são um dos mais comuns no quais os pacientes têm problemas com infecção na UTI. Então, nós, né, como profissionais da enfermagem, devemos tomar essas medidas.